Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Amanda Loren e trouxe hoje para vocês uma opção de presente para amigo secreto, aliás, para todas as ocasiões, né? É essa pastinha porta-documentos, um projeto incrível que você pode adaptar para vários tamanhos e várias possibilidades. Por fora, ela é toda estruturadinha assim. Tem essa alcinha de montana que podemos fazer também no tecido. E olha esse fechamento todinho com zíper. Vamos abrir? Ela abre por completo. Olha que lindeza! Aqui ela tem 4 bolsinhos. Então, o primeiro de tecido aqui embaixo, o segundo também de tecido, aí tem um terceiro bolsinho em tela vôlei e tem um quarto bolsinho em plástico translúcido com zíper. Vocês gostaram? Eu falei que dá para você adaptar através desse projeto, dessa ideia. Você pode fazer como porta-celular, uma carteirinha menor, né? Esse projeto eu fiz para uma cliente minha que quer guardar documentos médicos, né? Que ela tá sempre em consulta, sempre realizando exames e ela gosta de guardar as receitinhas médicas aqui. Então ela me pediu um projeto dessa forma. O que eu quero mostrar para vocês é a técnica, né? Eu sei que existem várias técnicas já disponíveis aqui no YouTube de fechamento total de zíper assim, mas eu quero mostrar para vocês um jeitinho fácil, rápido, para vocês fazerem aí também no ateliê e aumentarem a produtividade com um acabamento incrível, gente. E para fechar, olha, ela fecha por completo e fica assim. Lindíssima, né? Você quer aprender? Então vem comigo. Vou te mostrar a listinha de materiais e o passo a passo bem detalhado. Vem? Para o corpo da peça, a parte externa, nós vamos precisar de um corte de tecido principal, mais a manta R1 ou R2, nas medidas finais de 24 por 33. Porém, como eu sempre oriento vocês, nós sempre cortamos o tecido um pouquinho maior, a manta também um pouquinho maior, fazemos uma telacê ou quilt, olha que eu já fiz. Depois de feito o matelassé ou quilting, aí sim, nós vamos medir 24 por 33, pode riscar, fazer uma costura sobre a risca, tá vendo? Aqui eu já fiz a costura, e depois eu corto com uma margenzinha bem pequenininha a volta toda. São duas opções, você pode riscar, passar uma costura sobre a risca, né? Pode até fazer um molde de repente, se preferir. Passar uma costura e depois refilar, ou você pode refilar já nas medidas, depois de quiltado, e passar uma costura toda a volta. Eu faço das duas maneiras, mas ultimamente eu tenho feito assim. Eu prefiro primeiro passar a costurinha de segurança na medida certinha, para depois cortar com a tesoura ou refilar com o cortador. É mais garantido, tá bom? É garantido de que o seu matelassé não vai escapar. Então, essa peça já está pronta. Aqui nos cantinhos, eu fiz uma marcação assim, olha, de um arredondadinho, tá bom? Que você pode fazer com cone de linha, com qualquer pecinha arredondada que você tenha aí. Então, já marquei o arredondado nos 4 cantinhos, tá bom? Já coloquei também a minha etiquetinha. Olha, gente, essa etiqueta de patinha. Eu acho que tem tudo a ver com essa estampa, gente. Adorei. Essa etiqueta de patinha você encontra na BV Etiquetas, a nossa parceira. E nós temos um cupom de desconto com a BV. Tanto o cupom de desconto quanto o telefone da BV eu deixo aqui na descrição do vídeo. Você que trabalha com artigos pet também, ou então que gosta de trabalhar com estampas de bichinho, dá uma olhadinha lá com as meninas da BV que você vai se apaixonar por essa etiqueta. Então, vamos lá. Feito o tecido principal, nós vamos precisar também de um forro
Olha, o tecido de forro, ele mede 25 por 34. Reparem que ele é 1 centímetro maior, tanto na altura quanto na largura, do que a parte principal, que é 24 por 33. Por quê? O forro, eu sempre procuro cortar ele 1 centímetro maior a toda a volta, para que nós tenhamos maior facilidade na hora de unir as duas partes, tá bom? Então, as medidas 25 por 34, cortei no tecido de forro e na entretela de papel, a entretela rasgável, você já conhece? Eu vou mostrar aqui pra você. Ela é assim, ó, entretela de colarinho, sabe? Ela chama de papel porque ela é rasgável assim, mas na verdade ela é uma fibra, né? Então, eu usei essa entretela. O que que eu fiz? Apliquei uma cola spray, coloquei a entretela um pouquinho maior, fiz a costurinha toda a volta no tecido e refilei, cortei o restante da entretela e ele ficou assim mais encorpadinho, tá bom? Mas você pode usar qualquer tipo de entretela, tá? Não tem entretela? Coloca a manta para ficar uma pastinha estruturada, tá bom? Olha, para o bolsinho do plástico cristal, aquele que tem o zíper, um corte de plástico cristal ou translúcido, esse aqui é o translúcido, tá bom? É aquele mais grossinho. Ele mede 25 por 12. Para o bolso de tela vôlei, um corte de tela 18 por 18. Para os dois bolsinhos de tecido, precisamos de 2 cortes de 25 por 30 de tecido, ó. E mais 2 cortes de entretela de 25 por 15. Olha, a entretela é metade do bolsinho, tá vendo? Porque a gente faz assim, olha. Pega o bolsinho inteiro, passa uma colinha spray aqui. Às vezes, se a sua entretela já tem cola, né? Melhor ainda. Vai posicionar a entretela no meio do bolsinho. Vamos fechar ele assim, olha. E passar uma costurinha de segurança nas 3 partes aqui que ficam abertas, porque como aqui é dobra do tecido, não precisamos passar costura agora, tá bom? Aí ele fica um bolsinho estruturado assim, ok? Vamos agora para as partes menores. Para o zíper de fechamento completo da peça, vamos precisar de 1,30 m de zíper, apenas uma lateral do zíper, tá? A gente não usa o zíper completo, é apenas uma lateral dele, 1,30 m aproximadamente, tá bom? Para o zíper do bolsinho interno, um zíper completinho assim, no tamanho de 28 centímetros. Precisaremos também de um cursor para a parte externa da bolsinha, tipo esse daqui, eu vou usar este, e um cursorzinho para a parte interna, que é o bolsinho, olha. O bolsinho da parte interna eu costumo colocar um cursor um pouquinho mais simples, tá? Esse acabamento que eu fiz aqui em viés, olha como que eu fiz. Eu coloquei o viés sobre o bolsinho, tá vendo? Para dar um acabamento nesse bolsinho de tela vôlei. Você pode substituir esse viés por uma rendinha, caso queira. Nesse modelo de bolsinha agora, ao invés do viés, vou colocar a rendinha, uma desse lado e uma desse lado, medindo 27 centímetros cada uma. Uma alcinha de mão, essa daqui eu fiz em Montana, pode ser perfeitamente feita em tecido, tudo bem? Ela tem 38 centímetros de comprimento por 1 centímetro de largura. Já coloquei no mosquetinho e fechei com rebite. Aqui, nós precisamos de um tirante, né, para pendurar essa alcinha aqui. Esse tirantinho meu aqui, eu fiz arredondadinho, tá? Na Montana também. É um cortezinho de Montana de 3 centímetros por 1 e mais uma meia argolinha assim, olha. A meia argola também de 1 centímetro, que daí a gente posiciona aqui na parte de fora, né, com rebites, tá? É uma opção, tudo bem? Faremos um acabamento de viés nesse bolsinho de zíper, tá bom? Então, eu já peguei 2 cortes de viés, um pouquinho maior que o meu zíper, para fazer esse acabamento.
E outro lugar que vamos usar o viés também é aqui, olha, na telinha vôlei. Então, eu cortei mais um pedacinho de viés para fazer o acabamento do bolsinho aqui em cima. Tudo bem? Aí, precisaremos também do viés para fazermos o acabamento em toda a peça no final. Então, no total que você vai usar de viés, tanto para a parte externa quanto para os acabamentinhos internos, aproximadamente 1,5 m de viés. Esse aqui é o mais larguinho de 3,5 centímetros, tá bom? Então, é só isso que vamos precisar e vamos agora para o passo a passo que rapidamente faremos essa peça. Vem? Então, depois que você fez o matelacê, refilou nas medidas exatas, eu aconselho que você já coloque a sua etiqueta. Aqui, olha, eu dobrei ao meio a minha peça, medi 3 centímetros de baixo para cima e fiz a marcação do meio aqui, ó, da metade dessa peça, desse lado, e posicionei a minha etiqueta dessa forma. É uma opção, tá bom? Agora, vamos colocar também o tirante, que é essa partezinha aqui de cima. Quais as medidas? Eu vou medir o meio da minha peça, aqui, olha. Eu vou medir o meio, abro ele aqui, 2 centímetros da parte superior para baixo, eu vou posicionar, então, a minha tirinha de montana. Porque depois aqui vem o viés, né? Então, 2 centímetros abaixo eu posiciono a minha tirinha de montana, certinho aqui, faço os 2 furinhos e coloco os 2 rebites, tudo bem? Esse eu vou deixar quadradinho. Esse aqui eu fiz redondinho, tá bom? Então, eu vou lá posicionar com rebites e já damos continuidade na peça. Essa parte já fica pronta. Posicionada, então, a tirinha de montana bem aqui no centro da peça. Quando a gente dobra, olha, depois de pronta, ela vai ficar assim pra gente pendurar a nossa alcinha. Essa parte vamos reservar. Agora, o nosso tecido de forro, já estruturadinho na entretela, nós vamos começar a fazer a montagem dos bolsos. Os bolsos também já foram estruturadinhos, com a costurinha feita nessas 3 partes que ficam abertas, tá? Aonde tem a dobra do tecido não tem costura. Vamos começar com o bolsinho de tela vôlei. Eu vou pegar aquele corte de viés para fazer esse acabamento, colocar ele dessa forma, olha, a tela vôlei no meio dele e faremos uma costura única, unindo tanto a parte de cima do viés quanto a parte de baixo, bem caprichadinho, com pontinho número 3, tá bom? Para dar esse acabamento na parte superior do bolso. Acabamento feito na tela vôlei, vou posicionar ela dessa forma aqui no bolsinho. Fiz uma marcação de 8 centímetros de cima para baixo, ó, 8 centímetros, fiz uma risca, posiciono o meu bolsinho paralelo com essa risca, dessa forma aqui, olha. Essa parte do bolsinho vai ficar assim mesmo aqui, porque depois viremos com a rendinha, lembra? Ou rendinha ou um viés, para fazer tanto o acabamento quanto um charme aqui também no nosso bolso, tá? E essa parte vai sobrar mesmo, porque depois nós vamos refilar. Então, primeiro, vamos acertar o bolsinho aqui na parte superior, com os alfinetes, e a nossa costura virá dessa forma. Começo por aqui com retrocesso, vou descendo, né? Vou descendo, faço o contorno e finalizo aqui com retrocesso, observando para que esse bolsinho não saia da posição aqui da nossa marcação, tá bom? Ele vai ficar com essa beiradinha assim, sem acabar, e depois viremos com a rendinha para fazer o acabamento. Tela vôlei posicionada aqui sobre o bolso, observar sempre a cor da linha, tá bom? Para ser a mesma cor do tecido aqui de baixo. Aí, antes de colocarmos a rendinha, porque como a rendinha é na cor creme, né, beijinho, eu vou ter que trocar a linha de cima. Então, para aproveitar a linha verde que eu estou usando, eu vou fazer o outro bolsinho, tá bom? Que também vou usar a linha verde. Depois, quando formos colocar a rendinha, já trocamos a linha de uma vez só e posicionamos nos 2 bolsinhos.
Combinado assim? Aqui na minha máquina eu estou usando aquele calcador dente de coelho, que é aquele bem estreitinho que eu já mostrei para vocês aqui nos vídeos anteriores. Ele é próprio para aplicação de zíper, por isso que eu não vou nem trocar o calcador, tá bom? Vou pegar o primeiro acabamento de viés, dobrá-lo ao meio, posicionar dessa forma sobre o zíper, ó, assim, abertura para fora, tá? A minha costura será feita exatamente sobre a margem do viés, juntando ele com o zíper, porque depois o meu plástico cristal vai entrar aqui no meio e a gente vai fechar. E ficará dessa forma. O zíper deve ficar paralelo com o viés aqui, para ficar uma costura bem bonita depois, quando a gente for abrir o bolso e ver a costura do zíper. Não fica aquele zíper todo assim, mole, solto na parte de dentro depois. Então, essa costura será feita bem paralelo assim, olha, o viés com o zíper, bem certinho, para que esse acabamento do zíper fique lindíssimo por dentro depois. Observar que o meu zíper é laranja, então a cor da linha de baixo tem que ser laranja, tá bom? Vamos lá então? Costurinha feita, aqui na parte superior ele fica assim. Aqui que eu falo pra vocês que deve ficar certinho aqui. E a parte de baixo com a cor da linha do zíper. Agora, ele ficou assim com essa boquinha aberta aqui, né? É onde nós vamos posicionar o plástico, olha. Assim. Tá certo? E daí, quando a gente costura, ele fica certinho aqui embaixo e aqui em cima também. Vamos posicionar o plástico na abertura desse viés e já vamos passando uma costura única, unindo as duas partes. E ficou dessa forma. Aqui atrás, ó, legal, né? Agora, eu costumo passar mais uma costurinha aqui, bem próxima do zíper, olha, para dar um acabamento e o viés não ficar soltinho aqui. Essa costura é opcional, tá bom? Eu vou passar bem na beiradinha aqui, olha. Prontinho. Está feito o acabamento no plástico. Olha que lindo que fica. Aqui que eu falo pra vocês, ó, o zíper não fica todo solto, todo enrugado aqui atrás. Ele fica certinho, bem presinho, tá vendo? Agora vamos para o outro corte de viés, posicionar o zíper dentro dessa abertura do viés aqui, olha. Agora vamos fazer uma costura paralelo aqui ao zíper, só para juntar o viés no zíper. E a nossa segunda costura será feita bem nessa beiradinha aqui, no momento que nós formos fixar o zíper, né, o bolsinho do zíper no bolsão de tecido, tá bom? Então, primeiramente, a costura será feita apenas próxima do zíper. E fica assim, olha, que lindo que fica o acabamento desse zíper. Costurinha feita apenas aqui embaixo. Olha atrás como que fica. Tá vendo que lindo? Ó, fica tudo bem presinho. Agora, vamos unir esse bolso de plástico no bolsão de tecido. De que forma? Olha, o fechamento, né, a dobra do tecido está desse lado aqui, né? E vamos posicionar, então, o plástico cristal, né, a parte que não tem acabamento, juntamente com a parte do bolso que não tem acabamento, olha, assim, tá? Como depois eu quero colocar um enfeite de rendinha para combinar com outro bolso, eu tenho que medir a minha rendinha, dar um espaço para ficar harmonioso aqui, né? E aplicar esse bolso na peça, tá? Então, como é que eu faço? Sempre uma marcação com a régua. Eu vi que eu quero deixar um espaço para minha rendinha, então eu vou marcar 3 centímetros aqui, olha, para aplicação do meu bolso. Feita a marcação da onde eu quero posicionar o meu bolsinho, eu preciso montar o esquema aqui para eu ver certinho o posicionamento do meu zíper, tá? Então, assim, olha, eu vi que eu quero esse bolsinho aqui, esse de zíper aqui. O meu zíper, ele tem que fechar de baixo para cima, tá? Porque a minha alcinha de mão vai ficar aqui em cima depois, certo? Então, se eu colocar a minha alcinha de mão
aqui com o zíper fechando para baixo, pode ser que a cliente tenha dificuldades depois, se esse zíper estiver aberto, os documentos caiam, tá bom? Então, para ficar mais harmonioso, eu coloco o meu zíper fechando para cima e abrindo para baixo, tá? Então, eu faço esse esquema para eu saber por onde que eu devo entrar com o zíper. Então, eu vou entrar com ele aqui por baixo, tá? Faço um corte aqui no viés, na sobra de viés, posiciono o cursor, ó, tá certo? Então, ele abre para baixo e fecha para cima. Agora, eu posso tirar de novo o meu esqueminha aqui. Então, agora, vamos posicionar o zíper paralelo aqui a nossa marcação. A nossa costura será feita paralelo aqui a nossa marcação de caneta, certinho. Vou colocar alfinetes. Colocados alfinetes aqui na parte do viés, a minha costura será feita da seguinte forma. Nessa beiradinha da parte superior aqui do viés, onde ainda não costuramos, lembra? Agora, vamos unir os dois bolsinhos por essa costura aqui. Vem com ela bem na beiradinha, faço o contorno, aqui embaixo também, e vou subir, fechando aqui nessa outra lateral, e o bolso estará pronto. Aí, vou refilar o excesso de plástico. Finalizado, então, o bolsinho de plástico, olha, do lado direito, do lado avesso, a cor da linha é compatível com a cor do tecido, tá? Pra ficar lindérrimo. Agora, vamos finalizar esse aqui, lembra, com a rendinha? Já troquei a cor da linha de cima, vou posicionar a minha rendinha como acabamento aqui, e outra rendinha como acabamento aqui. Não vai ficar uma graça? Caso não queira colocar a rendinha, pode colocar um viés dobradinho ao meio e passar a costura. Tudo bem? Aplicado, então, as rendinhas, os nossos bolsinhos estão prontos. Vamos, então, costurá-los na parte do forro, tá bom? Junta, assim, as duas laterais dos bolsos, aquelas que não têm acabamento. Deixa bem alinhadinho. Coloca alfinetes nos dois bolsinhos, deixa bem fixado com alfinetes. E passaremos uma costura nas 3 laterais de um bolso e nas 3 laterais do outro, deixando essa parte do meio aberta, tudo bem? Costurinha de segurança, bem na beiradinha do tecido. Prontinho. Agora, nós vamos encontrar os meios. Dobra o meio do forro. Você pode marcar com um pique ou com a canetinha. Aqui também. E vamos marcar o meio aqui também, olha, nessa posição, na horizontal, ó. Pode ser um pique bem pequenininho, tá bom? Prontinho. Agora, nós vamos marcar os meios aqui da parte principal, do mesmo jeito. Marcações feitas, vamos posicionar o tecido, olhando sempre aqui o lado direito para ver aonde que tá a posição, tá bom? Vou posicionar a parte principal dessa forma e a parte do forro, né, interna assim, tá? Ó, meus bolsos estão com aberturas assim certinho para baixo e o posicionamento do meu tecido está correto. Vamos achar os meios e alfinetar. Nós viramos assim, olha. Lembra que cortamos o forro sobrando um pouquinho para cada lado? Então, você vai notar aí que vai sobrar um pouquinho de forro. Isso é muito importante para que a gente tenha uma folguinha na hora de costurar, tá bom? Então, agora você encontra metade com metade, pique com pique e alfineta e coloca grampinhos em toda a peça, tá bom? Com a peça toda clipada, vamos à máquina fazer uma costura em toda a volta, tá? Com a parte do tecido principal para cima, porque é onde nós podemos enxergar a marcação dos cantinhos arredondados que fizemos aqui, olha, os 4 cantinhos
foram arredondados, lembra? Então, agora a gente já passa a costura por cima da marcação e vem unindo essa parte interna com a parte externa. Pontinho número 3, tá bom? Para fazer certinho as voltinhas aqui. Feita a costura em toda a volta, estamos agora com uma peça única. Na parte inferior da nossa peça, temos a marcação do meio com o pique, lembra? Nós vamos marcar 1 centímetro para cá do meio e outro 1 centímetro para lá, um de cada lado. Porque nós vamos posicionar o zíper a partir dessa marcação de 1 centímetro. Então, eu vou pegar o meu zíper com o dentinho dele virado para cima, tá bom? Ó, é uma lateral só do zíper. Esse dentinho dele vai ficar assim pra cima. O lado direito do meu zíper fica pra cima. Vou deixar uma sobrinha aqui, olha, para depois nós posicionarmos o cursor, tá bom? Vou deixar essa sobrinha e vou começar a aplicação desse zíper com grampinhos. Vou posicionar todo ele aqui à volta com grampinhos, dessa forma aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês. Olha, tá vendo a marcação de 1 centímetro aqui? Eu vou posicionar meu zíper aqui. Com essa parte que eu tô deixando sobrando, eu vou subir ela aqui, ó, dessa forma, tá bom? Vou subir. Vou colocar o meu primeiro pregadorzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, tá? Essa parte vai ficar dobradinha aqui pra cima. E a minha marcação de 1 centímetro está aqui, bem no meu grampinho aqui, tá vendo? Então, olha, eu vou pegar um alfinete e fixar essa parte do zíper pra cima, pra eu poder costurar tranquilamente daqui a pouco, tá? Então, arrumei aqui, olha, coloquei grampinho, venho arrumando toda a volta do meu zíper, sem puxar, sem tracionar, mas dando uma... Não vou deixar ele também muito frouxo, tá? Soltinho. Então, nós vamos colocando toda a voltinha dele aqui, como se já estivéssemos fazendo a costura, tá? Vou mostrar pra vocês como é que fica aqui no cantinho, certinho, tá bom? Ó, vamos colocando com calma e com capricho, né, pessoal? Sempre falo pra vocês aqui do capricho. Ó, tá vendo? Eu vim posicionando, ó, essa parte tá pra cima. Eu vou começar a minha costura aqui com retrocesso, bem aonde está o meu grampinho. E vou costurando depois aqui e fazendo a voltinha. Só que antes da costura, vamos posicionar todo o zíper na peça. Posicionado todo o zíper, vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Olha como fica os cantinhos. O zíper fica bem paralelo com o tecido, tá vendo, ó? Ele faz a volta certinho. Eu acho mais fácil de prender com os pregadores, mas se quiser colocar alfinetes, dá certo do mesmo jeito, tá bom? Ó, tá vendo? O dentinho do zíper fica pra cima. E eu vou costurar sobre o lado direito desse zíper. Ó, vou colocar mais um aqui. Fiz todo o contorno. Eu vou usar o meu mesmo pezinho calcador, dente de coelho. Essa costura não será feita próxima do zíper aqui, igual a gente faz nas necessárias, sabe? Que a gente chega com a costura bem próxima do zíper. Não, você pode usar até um pezinho calcador de máquina comum, que dá certo. Porque nós não vamos aproximar essa costura aqui, e sim aqui na beiradinha, tá bom? Pra depois nós darmos o acabamento com o viés. Então, vem comigo na máquina de costura, vou costurar bem pertinho de vocês. Eu vou começar tomando como margem já a minha marcação que eu fiz aqui, lembra? Então, a minha costura não vai passar aqui, ó, com esse zíper dobrado. Não, a minha costura vai passar com o zíper retinho aqui, olha. Então, com retrocesso, eu inicio aqui e vou dando a sequência a toda a volta. Tudo bem?
Quando chegar próximo do clipe, nós tiramos o clipe. Ó, nosso ajudante de sempre, lembra? Eu vou segurar o zíper com esse ajudante aqui, olha. Pode ser até com a pontinha da tesoura. Ó, eu vou acomodar o zíper nos cantinhos, assim. Levanto um pouquinho o calcador, giro a minha peça e vou costurando. Tá vendo aqui? Olha, o cantinho ficou certinho aqui, o zíper acompanha o cantinho arredondado do tecido, tá? Ó, eu não posso tracionar o zíper, ficar puxando ele, mas também não posso deixar ele frouxo, lembra? Então, eu vou posicionando ele assim, de uma forma que ele se acomode nas voltinhas e não fique retorcido. Ó, a minha marcação de 1 centímetro está aqui, então eu continuo costurando o meu zíper até aqui, seguro, né, com o meu ajudante aqui, e vou dar um retrocesso bem sobre essa marcação. Olha, pessoal, posicionado o zíper, vou mostrar os detalhes para vocês, ó. Tá vendo o nylon do zíper um pouquinho levantado aqui? Acontece, tá bom? Porque quando eu deito o nylon, ele se posiciona certinho sobre a dobrinha. É bem parecido quando a gente vai colocar vivo nas peças, né? Então, assim, não faça piques na volta do zíper, tá? Não podemos fazer piques aqui, porque a gente perde toda a estrutura e a função do zíper. Então, mantenha ela dessa forma aqui, ó. Ó, novamente, quando eu dobro, essa abinha que fica levantadinha, quando eu deito ela, ela se ajeita perfeitamente na voltinha. Tudo bem? Isso é um sinal de que o zíper foi bem colocado, tá bem posicionado, não tá sobrando e também não tá repuxado, tá bom? Porque se eu deixar sobra aqui, esse zíper vai ficar todo ondulado, tá bom? Agora, antes de posicionarmos o viés, nós vamos fazer o teste, né? Vamos colocar o cursor para ver se esse zíper está fechando corretamente, se está tudo bem com ele. Se tiver tudo ok, a gente posiciona então o acabamento de viés e fim de papo, tá bom? Vamos lá colocar o cursor? Eu soltei aqui, olha, eles estavam assim para cima, soltei. Olha aqui agora. Nós vamos juntar o zíper dessa forma para que ele fique certinho, tá? Não fique com a peça torcida. Ó, junta ele aqui. Tá vendo que eu tô igualando ele tanto aqui embaixo, vou trazendo para cima. Olha a sobra que ficou de um lado pro outro. Isso é absolutamente normal. O que é importante agora? Cortar, nivelar as duas partes, tá? Eles têm que ficar iguaizinhos. Tudo bem? Agora, para colocar o cursor, é a técnica que você já usa aí no seu ateliê. Tem pessoas que gostam de colocar os dois iguaizinhos aqui, olha. Dá o início, né? E passa aqui o cursor. E tem pessoas que gostam de dar aquela cortadinha na cremalheira de um dos lados. Tanto faz. O importante é que esse zíper, ele esteja igualado, cortado na mesma reta. Vamos ver se deu certo? Ó, fecha a pastinha assim e vamos com calma, ó. Eu acho que deu certo, hein? O que você acha? Olha, repare que ele não ficou torcido, tá? Ficou certinho aqui.
Ai, não é uma delícia colocar zíper assim, gente? Fácil, não é? Não é difícil. Depois que você fez a primeira vez, você não deixa mais de fazer esse acabamento com zíper aqui. Tudo ok? Tudo certinho? Vamos abrir a peça novamente. E, ó, vou jogar ela aqui pra cima, ó. Por isso que eu gosto de deixar esse rabinho aqui, ó, um pouquinho maior. Porque depois, no final, a gente pode cortar, né? Deixar no tamanho que a gente quer, né? Então, não deixa um rabinho muito curtinho aqui, não. Porque dificulta você fazer todo esse processo, esse acabamento agora com viés, tá? Joga ele pra cima, ó. Lembra da voltinha? O importante é que o nosso zíper esteja esticadinho aqui, ó. O nylon dele tem que estar esticadinho. E essa voltinha dele tem que estar pra cima. Tá vendo aqui? Ó, bonitinho. Olha o centro da nossa peça, ó. Tá vendo o pique aqui? É assim mesmo que tem que ficar. Pra que essa parte fique aqui pra cima, eu vou colocar um alfinetinho aqui, ó. Certo? Agora, vamos para o acabamento com viés e a nossa peça estará prontíssima. Você acredita? Então, vem comigo. Vamos colocar esse viés com acabamento chiquetoso, tá? Você já viu a nossa aula do porta-carregador de celular e fone de ouvido? Vou deixar o card aqui para você. Nesse vídeo incrível, eu ensino você a fazer o encontro do viés, né, a união das duas partes do viés, de uma forma imperceptível. Parece que a emenda do viés já vem de fábrica. Eu fiz na diagonal. Eu ensino para vocês a técnica de como finalizar na diagonal. Hoje eu vou ensinar para vocês como finalizar na vertical, tá bom? Deixar ele retinho. Então, eu faço uma pequena dobrinha aqui, ó. E vou posicionar essa minha dobrinha paralelo aqui com o pique, que é o meio da minha peça, tá vendo assim, ó? Tá? E vou posicionar um grampinho. Olha aqui. Eu não abri o viés, tá bom? Ele tá dobradinho. Ó, bem de pertinho pra você ver, tá vendo? Então, centralizado esse viés. Agora, pessoal, é aquela super dica para o acabamento do viés ficar incrível. Ao invés de eu começar a costurar aqui, já no início, eu vou deixar 4 dedos de espaço e começo a minha costura aqui. Vou fazer a volta toda e quando o viés estiver se aproximando para encontrar aqui com a outra parte dele, também vou deixar 4 dedos de espaço sem costurar. E aí, eu vou mostrar para vocês por quê. Tomando cuidado, gente, com os cantinhos. O zíper, ele tende a querer dobrar nos cantinhos, tá? Joga ele lá pra dentro, deixa ele bem arrumadinho, tá? Viés por cima dele. Você que domina aí o zíper, tá bom? Não é ele que domina você, não. Eu sempre falo isso aqui no canal. A gente tem que dominar o viés, o vivo, o zíper, aquilo que a gente tem medo, a gente tem que dominar, tá bom? Senão eles tomam conta da gente. Ó, pessoal, estamos chegando próximo do encontro com a outra parte do viés. Vamos deixar esses 4 dedinhos sobrando aqui, sem costurar, e vou dar um retrocesso aqui. Retiro a minha peça. Olha aqui, ó. Nós vamos medir. Quanto que eu vou medir de viés que vai sobrepor o outro? Eu venho com esse aqui,
sobre aquela dobrinha. E exatamente na marcação da minha dobrinha, ó, eu vou marcar aqui com um vinco para eu cortar. Tá vendo, ó? Eu passei esse sobre a dobrinha e aonde tem a dobrinha, eu dobrei aqui para cima para vincar, ó. Esse vinco vai mostrar para mim aonde eu tenho que cortar. Cortei. Tá certo? E agora? Agora que eu tenho que unir essas duas partes do viés para continuar a minha costura. Ele tem que ficar bonitinho assim. Então, por que que eu deixo esse espaço aqui, olha, para isso, ó, para que eu consiga levar para a máquina e fazer uma costura no meu viés, ó. Tá vendo? Dobrei minha peça, eu tenho só o viés aqui na minha mão. Aonde eu vou costurar? No meu vinco, aquela primeira dobrinha que eu fiz. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. A minha dobrinha está aqui, ó. Tá? Eu risquei aqui pra vocês conseguirem ver. Ó, esse é o vinco da minha dobrinha. Eu vou passar uma costura reta com retrocesso no início e no final sobre esse vinco. Com o pontinho da máquina número 2, aquele pontinho bem fechadinho, tá bom? Vem comigo. Ó, se quiser colocar um clipe, ó, um grampinho, pra você levar até a máquina certinho, tá? Vem cá. Abaixamos a agulha, vamos dar o retrocesso no início e também no final. Prontinho, fizemos a emenda no viés. Agora, olha só que lindeza que fica. Eu vou abrir ele assim, ó. Essa parte está sem costurar, eu preciso costurar. Mas antes, eu preciso deixar esse viés lindo, né? Ó, vou abrir a minha costurinha. E agora, eu vou costurar da onde eu parei aqui com retrocesso. Venho sobre o meu viés, passo por cima da minha emenda e chego aqui na minha outra costura onde eu dei o retrocesso. Assim, eu fecho toda a lateral da minha pastinha. E quando nós virarmos esse viés, olha que acabamento que fica, incrível. Nem dá pra perceber, tá vendo? Não fica aquele acabamento grosseiro, com camadas acumuladas de viés. Depois você vai ver melhor. Vem comigo na máquina. Vou começar a minha costura aonde eu finalizei aqui com retrocesso aqui pra trás, lembra? Começo aqui, ó. Novamente um retrocesso. E vou seguindo sobre todo o viés até chegarmos nessa outra parte que começamos com o retrocesso. Prontinho, pessoal. Olha que lindérrimo que fica. E olha do lado direito onde nós vamos finalizar. Gostou da dica? Já deixou seu like aí pra mim? Ainda não? Ah, por que não deixou seu like ainda? Aproveita, já deixa, porque depois você esquece, hein? Agora, antes da gente virar esse viés pro lado de lá, a gente vai observar se tem sobra de tecido aqui, ó. Se tá sobrando tecido além do viés, que passe à frente do viés. Tá vendo? Aqui tem uma sobrinha, ó. Eu venho aqui e refilo, sem cortar o meu viés, tá bom? Tá vendo aqui? Deixo certinho. Aí venho caminhando aqui, aqui. Tem mais uma sobrinha aqui, ó. Quase nada, tá? Eu faço isso mais nos cantinhos. Os cantinhos que costumam ter sobrinhas, tá? Agora, nós vamos virar o viés para o lado direito, ó. Tcharam! E, ó, agora a gente vem posicionando o viés. Olha isso, gente. Que acabamentinho incrível, hein? Ó, agora sim a gente vem clipando toda a volta, ó. Vem aqui e clipa. Traz ele pra cá e clipa. Olha aqui a nossa emenda, ó. Quero mostrar pra vocês. Emendinha, o que que eu faço aqui, ó? Os dois cantinhos, tá vendo?
do lado avesso lá que ficaram essas emendinhas, eu corto um biquinho, ó. Ó, mais uma dica, hein? Cortei o biquinho, agora eu dobro aqui, ó, sobre todo mundo aqui e grampinho nele. Olha, pessoal, a peça está toda clipadinha. Agora a nossa costura será desse lado direito para fechar com chave de ouro. E como eu sempre digo, é a cereja do bolo. Essa costurinha, nós vamos passar ela observando sempre a costurinha de baixo, tá vendo? A minha costura agora, ela deve bater aqui em cima, exatamente sobre a minha costurinha de baixo. Como que eu sei que ela vai pegar certinho, Amanda? Pelo calcador da máquina, quando a gente já posiciona ele certinho, e também a gente vai observando, nós não vamos passando a costura assim, às cegas não, a gente vai costurando o viés e observando a costura de baixo. Vamos lá? Posiciono a minha peça aqui. Ó, vou observar aonde que tá pegando a minha agulha, ó. Deixei bem pertinho mesmo pra você ver, tá vendo? Ó, aqui, olha, eu consigo ver onde está a minha costura de baixo. Eu não posso simplesmente deitar o viés e vir passando a costura de uma vez, não. Eu tenho que vir observando a minha costura de baixo, ver se a minha agulha está batendo certinho. Geralmente, se você seguir a margem bem próxima aqui, quanto mais próximo a sua costura chegar da margem do viés, mais certeira ficará a sua costura, tá bom? Pode acontecer de mesmo fazendo tudo certinho, bonitinho, a costura do outro lado ainda aparecer? Pode acontecer, é normal. A gente não pode se cobrar tanto assim, né? Cada vez que vai passando, a gente vai aprimorando mais o nosso trabalho. Quanto mais próximo a cor da sua linha for da cor do seu viés, a possibilidade de aparecer alguns pequenos errinhos é menor, aparece menos, tá bom? Então vem comigo sem medo de ser feliz. Prontinho, pessoal. Deu para acompanhar bem de pertinho, né? A colocação do viés. Olha por dentro. Que gracinha, tá vendo? Ó. Olha esses cantinhos que lindinhos, né? É assim, pessoal. Viés é treino e graças a Deus a gente tem a vida inteira para treinar o viés, não tem? Ninguém tem pressa aqui, né? A gente tem a vida toda para treinar e aprender, errar, fazer de novo, tá bom? Sem desistir, tá bom? Olha, vamos tirar o alfinetinho daqui. Gente do céu, que peça mais linda! Ó, perfeitinha aqui, tá vendo? Aí você determina o quanto que você quer que sobre de zíper aqui antes de fazermos o acabamento. Tudo bem? Olha, eu posso dobrar aqui. Vamos fechar para ver como ficou por enquanto? Olha, gente, que tudo na vida, né? Tudo de lindo, não é verdade? Ficou uma pastinha assim, chiquetosa, né? Aí você observa aqui, olha, tá vendo o quanto que tá sobrando? Eu gosto de deixar sobrar 3 dedinhos aqui, tá? Por isso que eu gosto de fechar a pastinha antes, pra gente ver, sabe? Com a pastinha fechada a gente avalia melhor. Ó, eu vou tirar esse excesso aqui e vou deixar só esse rabinho aqui.
tá? Então, vou cortar. Agora eu vou ensinar pra vocês como é que a gente faz esse acabamento do zíper, tá? Pra deixar ele lindo de bonito também, assim como nossa pastinha. Ó, dá uma queimadinha aqui. De que forma que podemos dar o acabamento nesse zíper? Pode ser com essa pecinha aqui, olha, que é uma garrinha de metal, que eu já coloquei na nossa clutch, lembra uma clutch que fizemos juntas aqui no canal, com aquele acabamento de zíper incrível? Eu coloquei junto com vocês essa pecinha no zíper. Só que eu só tenho a prateada, niquelada, né? E a minha peça está com as ferragens na cor envelhecida, então eu não vou colocar essa prata. Aí, nós podemos finalizar com um pedacinho de montana. Também tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino você a finalizar o zíper com montana. Vou deixar o card aqui para você conferir lá. Veja o detalhe de acabamento em montana no zíper que eu fiz naquela bolsa para vocês. E aqui eu vou ensinar uma terceira forma de finalização do zíper. Fica a dica aí, hein? Pega um pedacinho do viés. Vamos posicionar assim, olha, abraçar o zíper, pra gente marcar, né, a largura do nosso zíper. Ó, vou marcar aqui. Fiz uma dobrinha aqui, ó. Essa minha dobrinha tá sobre a largura do meu zíper, certo? Ó, só pra marcar, pra vincar. Tá vendo aqui? Agora eu venho sobre essa marquinha que eu fiz, sobre esse vinco, vou passar uma costurinha com pontinho bem fechadinho, número 2, na máquina. Prontinho. Lembrando do retrocesso no início e no final da costura. Abro o meu viés assim, deixo ele abertinho, abro as costuras, ó, tá? Eu vou vestir o meu zíper aqui dentro. O lado do acabamento do viés, a costura do viés, eu posso deixar até mais fininha aqui, ó, mais estreitinho, tá? A costura do meu viés tem que ficar com a parte do avesso do meu zíper. Assim, olha, vou vestir. Ó, gente, isso daqui é uma dica de ouro, hein? Dica de ouro para finalização de zíper. Tá vendo, ó? Costura de viés com o lado avesso do zíper. Bem na beiradinha aqui, ó. Coloca um grampinho agora. Vamos lá na máquina fazer uma costura aqui, olha, bem na marca do nosso viés, nessa dobrinha, com retrocesso no início e no final. Costurinha feita aqui, vamos desvirar esse viés. Ó, puxa ele com carinho, tá? Que viés a gente não pode ficar tracionando muito ele não, que ele estica, né? Ó, com carinho. Agora venho com a minha ferramentinha, ó, e vou acertar aqui os cantinhos. Ó, olha como o cantinho fica bonitinho se você acertar. Certinho? Cantinhos bonitinhos. Agora, nós vamos na máquina passar uma costura reta aqui, ó, para fechar essa boquinha do viés. E está pronto o nosso acabamento de zíper, muito chiquetoso, de uma forma simples, econômica e que não deixamos de lado a qualidade no acabamento. Feita a costurinha, finalizamos então a nossa peça, pessoal. Agora é só fecharmos. Olha, gente, que lindo! Que lindo que ficou! Fechadinho. Se a sua cliente quiser colocar essa partezinha aqui pra dentro, ó, dá pra colocar também. Deixa eu mostrar pra você como. Ó, abre até o final, passa ele por aqui, ó, tá? E daí dá pra fechar a peça, ó. Você consegue fechar a peça com esse pedacinho do zíper embutido lá dentro, ó. Agora é só finalizarmos colocando a alcinha de montana ou a de tecido que você já tem preparado aí
e arrasar aí no seu ateliê. Olha que alcinha linda. Tá vendo? Lá naquela meia argola que já colocamos aqui. Gostou? Com esse projeto é só você mudar as estampas que ele fica com temas infantis. Pode colocar carteirinha de vacinação, documentos do bebê. Pode colocar o nome da criança aqui com a técnica de Pet Aplique. Já viu a nossa personalização de peças aqui no canal em Pet Aplique? Ah, se você ainda não viu, já tá perdendo, hein? Vou deixar o card aqui para você. Personalize suas peças com a técnica de Pet Aplique sem a necessidade de ter a máquina bordadeira. Vai lá, hein? E assim, numa versão mais juvenil, mais adulta, né? É só mudar a estampa, você pode alterar o tamanho, você pode fazer o que quiser, tá bom? A ideia está aqui. Preparei com muito carinho. Espero de coração que você tenha aprendido, gostado e que você, acima de tudo, coloque em prática. Não adianta nada a gente aprender e guardar lá o conhecimento no fundo do baú, não. A gente tem que perder o medo e colocar em prática. E mais importante do que aprender e colocar em prática, o que é? É nós compartilharmos com o próximo. Compartilha aí com as suas amigas arteiras e artesãs. Compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Espalhe esse conhecimento, minha amiga, meu amigo, porque dessa forma a gente só tem a ganhar. Deixo aqui para você. Beijinho no seu coração. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.